Ok, vamos mergulhar nisso então. Hoje a gente tem um material bem fascinante, sabe? Um olhar sobre uma cerimônia de ayahuasca lá na Amazônia peruana, mais especificamente num centro que é liderado por uma mulher xamã, a Estela Pangoa, do povo Shipibo. A nossa fonte aqui é um vídeo, um documentário que mostra esse centro, a experiência lá, e a ideia é a gente explorar junto os rituais, o contexto, sabe? Essas nuances todas da prática, ainda mais essa adaptação para receber gente de fora. O que será que a fonte revela pra gente? Olha, para começar, acho bom a gente lembrar o básico, né? A ayahuasca, que o povo shipibo chama de a medicina, é aquela bebida, é bem potente, feita da combinação do cipó, o Banisteriopsis capi, com as folhas de chacrina. É famosa por levar a umas introspecções bem profundas, né? E é super central na cultura deles, lá da Amazônia peruana. Entendi. E o centro da estela, que a fonte mostra, parece que reflete bem essa ponte entre os mundos, né? Tipo, construído pensando nesses turistas psicodélicos. Tem até umas comodidades, tipo captação de água da chuva, banheiro, lavanderia, coisas que a gente imagina que são raras no meio da selva, né? Exato. Mas o que eu acho, assim, particularmente revelador no que a fonte traz é aquele contraponto da visão shipibo que você mencionou. Para eles, a diferença cultural de verdade não estaria na grana, nessas comodidades, mas na felicidade. Isso já dá um sinal, né, de uma tensão cultural interessante nessa interação toda, não acha? Com certeza. É um contraste bem forte mesmo. E como é a rotina lá? A preparação para as cerimônias, o que a fonte conta sobre isso? Então, o vídeo detalha uns preparativos diários bem específicos. Tem o tal do vaporê, que é descrito como um banho de vapor, com raízes, folhas. A ideia é limpar energias negativas, sabe? E a preparação da ayahuasca em si, nossa, é um processo que parece longo, bem meticuloso. Longo como? O que a fonte mostra exatamente? A descreve um trabalho de cipó, sabe? Separar as fibras, aí combinar com as folhas da chacruna e cozinhar por umas 12 horas. É um processo que a fonte apresenta como sendo físico, claro, de preparar a bebida, mas também muito ritualístico na essência. Mostra uma dedicação, assim, enorme. Nossa, impressionante. E a figura da Estela, a fonte coloca ela numa posição bem singular, né? Uma das poucas mulheres Shipibo que lideram um centro desses. Sim, e isso, pelo que a fonte indica, não vem sem seus desafios, não. Menciona, tipo, ciúmes de outros xamãs da vizinhança e até a necessidade de segurança. Chega a ter jovens locais fazendo patrulha armada à noite. É uma camada de complexidade a mais, né, que mostra as pressões reais que existem nesse cenário todo. Pesado. E qual a visão dela sobre a ayahuasca, segundo o material? O que ela pensa disso tudo? A fonte traz uma fala dela que eu achei bem interessante. Ela diz que a ayahuasca busca o bem, mas que o resultado final depende muito da escolha, da intenção de quem está tomando. Quer dizer, coloca uma responsabilidade ali no participante, né? Faz sentido. Isso leva a gente direto para a cerimônia noturna. Como a fonte descreve essa experiência? O clima. O vídeo descreve um começo assim, em silêncio, com a maestra, a Estela, num estado de concentração bem forte, como se ela estivesse, sabe, absorvendo a carga emocional de todo mundo ali, as dores, as tristezas, os traumas que o pessoal traz. É uma imagem bem poderosa que eles pintam. Uau! E os rituais? Durante a cerimônia em si, tem detalhes marcantes que a fonte destaca? Vários. A bebida, por exemplo, é servida individualmente. E tem o detalhe do copo ser limpo com papel toalha para cada pessoa. O ambiente é todo aromatizado com flores. Tem a fumaça protetora de uma madeira sagrada que eles usam para todos se banharem, digamos assim. A própria maestra usa o que a fonte chama de coroa da sabedoria e ela fuma tabaco, que na tradição dele serve para proteger a energia do lugar, do espaço. São muitos elementos, sabe? Sensoriais, simbólicos. Caramba, e a dose? A fonte chega a mencionar como isso é definido? Quem toma quanto? Sim, e é fascinante. Parece que a dose é determinada pelo olhar da maestra. Ela olha para a pessoa e marca a quantidade no copo com a unha. Isso mostra uma conexão muito intuitiva, né? Uma leitura da pessoa naquele momento exato. Incrível isso. E sobre a intenção que a Estela mencionou antes,
Como isso entra na hora da cerimônia? Então, é pedido para os participantes focarem na cura que eles buscam, né? Mas a crença que é apresentada ali é que a medicina vai entregar o que a pessoa precisa, e não necessariamente o que ela quer ou pediu. Esse é um ponto crucial, eu acho. Abre espaço para o inesperado, para aquilo que a pessoa talvez nem saiba que necessita, curar ou entender. Entendi. E tem as canções, né? Os Ícaros. Qual o papel delas nisso tudo, segundo a fonte? Ah, fundamental. A fonte descreve os Icaros como melodias que os maestros dizem canalizar, sabe? Quase como se fossem mensageiros da própria ayahuasca. O relato é que os participantes sentem essas canções visceralmente, no corpo mesmo. Elas parecem que vão tecendo a experiência coletiva, unindo as jornadas individuais e, de certa forma, meio que dissolvendo a linha entre o físico e o transcendente ali naquele momento. Imagina o poder disso. Sem dúvida. Então, o que a gente tira dessa análise toda? Parece um encontro bem intenso, né? Entre uma tradição indígena super profunda, a busca por cura ou autoconhecimento de gente de fora e todos os desafios, as adaptações que isso acaba gerando. Exatamente. É um microcosmo bem complexo. E talvez, olha, nos deixe com uma questão para a gente pensar um pouco mais. Se a medicina pode dar o que se precisa e não o que se quer, e se a intenção individual é importante, mas não define tudo, qual o peso da nossa própria responsabilidade quando a gente busca a transformação em práticas que são tão poderosas e tão culturalmente situadas como essa? Fica aí a pergunta no ar, né? Pra gente refletir.